Muito bem. Agora eu estou aqui para falar. Bom, dá para fazer um vídeo falando do pouco conhecimento que eu tenho de música, mas o que eu posso dizer que é meu, assim, o meu interesse por música começou desde muito cedo. Meu pai é músico, né? E eu comecei escutando rock, heavy metal e gosto de rock e heavy metal até hoje, cultuo isso. Mas ao longo do tempo a gente vai vendo à medida que a gente vai amadurecendo, eu então fui me dedicando à vida intelectual, à vida dos estudos, então você vai percebendo é, as grandes criações do espírito humano, né, na literatura, na filosofia, nas ciências, nas artes e na música. Mas até não foi exatamente a vida intelectual que me despertou o interesse, por exemplo, por música clássica. Foi o heavy metal, porque o heavy metal faz muitas referências a isso, né? Tem muita ligação. Mas enfim, eu gosto, os meus gostos musicais vão desde Johann Sebastian Bach até o estilo black metal, que também tem seu valor. Mas deixando o assunto de música de lado, gostaria de falar de um dos ícones do black metal e considerado um dos músicos mais malditos do mundo, que é o Sr. Varg Vikernes, né? O dono do projeto Burzum. Então, não falo dele, ó, veja bem, eu sou fã de Burzum, eu tenho a coleção dos CDs do Burzum na minha grande coleção. Então não falo como um carola, né, um hipócrita que não gosta dessas coisas, então fica muito fácil criticar. Não, eu gosto. Varg Vikernes é um excelente músico, no meu entender. Mas intelectualmente, filosoficamente, ele é uma besta quadrada. Então como é que pode um sujeito como ele, que já desde a adolescência ali, porque tirando a parte musical do movimento black metal na Noruega, você tinha lá aquele círculo que se formou, que é o Inner Circle, né? O Eystein Arset, o Euronymous, o guitarrista do Mayhem, ele participou da Red Elf, né? A Sociedade Vermelha, que é uma sociedade comunista na Noruega, e é de onde ele chupou as ideias socialistas, esquerdistas, comunistas, para aplicá-la ao seu círculo de músicos e a partir dali criar uma ideologia que, né, uma ideologia de violência, do mal, né, que resultou em crimes, como assassinatos e queimas de igreja, né? E o Varg Vikernes participou intensamente disso. Só que a questão é a seguinte: quando o Varg Vikernes assassinou o Eystein Arset, ele estava numa divergência ideológica e numa auto-ameaça, em ameaças mútuas, né, auto-ameaças, ameaças mútuas. E o que aconteceu? Bom, eu sempre digo que o Varg Vikernes, para mim, ele é muito parecido com o Raskolnikov. Ele é como um Raskolnikov não convertido. Raskolnikov, para quem não conhece, é um dos personagens mais famosos da literatura universal. Ele faz parte, ele é o personagem principal da obra Crime e Castigo de Dostoiévski. Então o que acontece? Ele se tornou, ao longo do tempo, o Varg Vikernes se tornou um fanático pelo paganismo. No início da juventude, quando ele esteve preso na Noruega, a partir dos anos 90, no início dos anos 90, ele era partidário, por exemplo, de ideias nazistas. Que, aliás, no meu entender, ele é até hoje, né? Só que disfarçado. Para quem conhece a história do nazismo, sabe muito bem que Hitler, né, ele rejeitou os evangelhos, né, rejeitou o cristianismo e absorveu, junto com a sua cúpula intelectual nazista, ele absorveu muito da cultura pagã nórdica para formar o nazismo. Posteriormente, também chupou ideias do darwinismo para formar a falsa biologia, né? Afinal de contas, nazismo também é engenharia biológica, é uma tentativa. A questão é que o Varg Vikernes estava muito envolvido com essas ideias e ao longo do tempo ele foi se tornando, fanatizando cada vez mais. Ele até abandonou as ideias assim, aquela roupagem que é extrema, né? Ele se casou com uma francesa, Marie Cachet,
parece que é uma antropóloga. Ele tem lá 5 filhos, 5, 6 filhos. Então ele é um cara, por um lado ele até está certo, porque ele é um cara adepto da família, da tradição e da propriedade, né? Ele vive lá armado, você vê ele realmente tratando bem os filhos dele, porque ele tem um canal no YouTube que se chama Tilling Perspective. E, só que ali o problema é assim, às vezes ele está até praticando homeschooling com os filhos dele, que me parece uma coisa muito positiva. Mas, por outro lado, ele faz muita propaganda anticristã, no sentido de que ele se tornou um fanático, né? Que um ideal estúpido de tentar resgatar uma ancestralidade pagã europeia. Só que aí eu acho estranho, né? O cara, você vê que quando ele está falando, ele não deseja nenhum bem para a humanidade, ele simplesmente deseja restringir as pessoas num grupo, né? Então ele é um cara que ele não tem ideia do que é democracia, né? Não tem ideia do que são princípios universais, ele não tem ideia do que são do que é a sacralidade da vida humana e dos direitos humanos. Ele não tem noção dessas coisas, né? Isso já está estabelecido. Direitos humanos são absolutos, direitos das culturas são relativos. Agora, ao mesmo tempo que ele faz vídeo em que ele quer cercar as pessoas, prender as pessoas numa camisa de força ideológica pagã, ao mesmo tempo, em outro vídeo, ele começa a falar de democracia, porque estamos sendo perseguidos, porque existe uma nova ordem mundial. Então, entendeu? Ele não repara na contradição explícita que ele tem. Ele não sabe dessas coisas, ele não entende dos princípios, né? Algum tempo atrás ele estava muito preso às suas convicções de norueguês, porque nós, os noruegueses, somos uma raça mais transcendente, uma raça mais nobre, nós somos altos, somos esbeltos, somos brancos, bonitos, loiros, e os negros têm cor de merda. É isso que ele dizia. Agora ele está com a mania de russo. E como ele não entende muito mesmo, não estuda porra nenhuma, né? Então o que ele fica? Ele fica falando que não, agora eu não sou parente dos Homo sapiens, eu sou parente dos Neandertais, entendeu? Os Homo sapiens não são bem assim, entendeu? O cara, assim, a inteligência do cara, se é que ele tem alguma, tá totalmente viciada. Homo sapiens e Neandertais são gente, meu filho. Existe um estudo de castas e raças de Fritjof Schwann que ele explica muito bem a diferença entre os amarelos, os negros e os brancos, né? É um estudo extremamente complexo, é uma verdadeira pedra lapidada. E ele fala que acima de tudo isso aí, para a transcendência humana, né? A universalidade do espírito humano. E o Varg Vikernes não entende isso, ele quer fechar todo mundo numa camisa de força ideológica exatamente como fez Hitler. Só que, felizmente, o Varg Vikernes é uma besta quadrada ideológica, né? Ele não tem noção dessas coisas. Agora ele é um excelente músico, pô, eu acho ele um músico muito bom, né? Ele é um cara capaz de pegar a guitarra, pegar um violão e compor música facilmente, porque é para isso que ele nasceu. E é esse que é o problema, né? O cara, em vez de assumir a sua condição, né, e trabalhar, intensificar aquilo, não, ele quer ir além, né? É o sapateiro indo além da chinela, né? Ele acha que ele tem autorização, né? Ele acha que ele tem o direito de falar, bom, tem o direito, não tem, mas ele acha que as coisas realmente devem acontecer dessa maneira, e ele acha que está fazendo um bem. Por exemplo, num vídeo ele chega a dizer, nos textos que ele põe na página dele também, ele chega a dizer que assim que a civilização judaico-cristã entrar em colapso, o povo europeu vai poder resgatar sua ancestralidade pagã de sangue. Mas, pô, então ele espera a aniquilação de uma civilização para que a outra possa se restabelecer. Varg Vikernes, você não é porta-voz do paganismo nem porta-voz do povo europeu, tá? A ancestralidade pagã está recheada de sacrifícios, de desumanidade, de tirania, de arbitrariedade, né? E de ambiguidade com relação ao valor da vida humana, tá? Se você for pesquisar bem, se for estudar, abrir os livros, você vai ver que os povos germânicos, tá? Aqueles que são parentes seus, na ancestralidade, né, pré-cristã, né, jogavam os filhos no mato, os filhos que eram rejeitados. E não é isso que o cristianismo pega. Não tem uma única palavra nos evangelhos falando que tal raça ou tal outra raça tem que prevalecer, que pessoas têm que morrer para o mundo melhorar. Ao contrário,
Nos evangelhos você tem a salvação estendida para toda a alma individual, toda, tá? Isso está muito bem explicado pela tradição cristã. Jesus desce até os infernos para salvar as pessoas. Jesus salva todo mundo, Jesus ama todo mundo, tá? Só que, iludido como o Varg Vikernes ele vai ficar com essas ideias cretinas, estúpidas, né? Vivendo esse provincianismo que ele vive. E você vê, só para vocês terem uma ideia, porque eu me comunico com ele, eu escrevo para ele, ponho vários argumentos, digo que que a inteligência dele está infectada pelo socialismo, né, pelo materialismo de Hegel, de Marx, né, pela linguagem de Kant, porque você percebe tudo isso aí. Nós que estamos aqui hoje vivos, nós nascemos depois da Revolução Francesa. E infelizmente, esse conjunto ideológico, político, extremamente violento e absurdo, que foi o acontecimento da Revolução Francesa, ele criou monstros, né? Ele conseguiu, esse evento conseguiu rebaixar o valor humano. E ao longo desse tempo é um resgate, um trabalho de resgate assim, extremamente desgastante para levantar a dignidade humana, né? Só que nós nascemos nesse meio, então nós estamos sempre influenciados por uma grande quantidade de problemas e más intenções filosóficas, né? Uma linguagem também que veio, né, a nos infectar a memória, né, o pensamento, e tudo isso está misturado, e a gente precisa analisar, ou seja, decompor a coisa, pôr cada coisa em seu lugar para ver exatamente o que são, né? O que é o pensamento nórdico, o que é o pagão, né? O que são as revoluções, o que é o cristianismo. Só que tudo isso às vezes vem num bolo, vem misturado, e as pessoas não se dão conta disso, né? Vem um bolo ideológico, né? Você tem pessoas mal intencionadas se infiltrando nas boas instituições, detonando tudo, detonando com seus significados, e as pessoas caindo como patinhas, como se, né, Jesus Cristo fosse um Deus tirano, ou um ET, né, ou um mentiroso. A pessoa não entende isso, né? Então, eu fui um ateu na minha juventude, e eu sei as besteiras que eu pensava, né? Eu lia Nietzsche, como leio até hoje também. O Nietzsche tem muita coisa para dizer, mas você lê Nietzsche, você lê Karl Marx, você lê Lenin, né? Você lê Hegel, Kant, você lê Feuerbach. Você tem uma porção de filósofos extremamente influentes, de peso intelectual, que marcaram gerações e gerações, que deixaram ideias que foram sendo aproveitadas por políticas assassinas, né, como o comunismo. Então tudo isso aí formou uma imensa rede e uma imensa espalhando núcleos, né, de ações e de corrupção cultural, que você tem que estar lá, é uma verdadeira mina. Você está andando assim num campo minado, você tem que se cuidar para não cair nas armadilhas, né? Só que as pessoas não fazem isso, elas simplesmente adotam o ideal e saem por aí, né, arrotando o ideal, né? Então não dá, a gente tem que se esclarecer. Então Varg Vikernes é um excelente músico, mas uma besta quadrada ideológica.